Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Américo da Empatia, Inovação com Empatia. E hoje estou aqui como host do Peão Talk, que é o podcast da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação para o ecossistema de Curitiba, o Vale do Pinhão, nosso ecossistema de inovação aqui conosco. Bom, estamos também no Smart City Expo 2026, na Arena da Baixada. Esse evento que fala de cidades inteligentes, fala também de negócios, fala também de pessoas, mas mais voltando para negócios, tem um setor que é muito importante, que é o varejo, né, caso ao comércio. E dentro do comércio, a gente também tem o tema do e-commerce, que é um grande setor do comércio que impacta muitas pessoas, a maneira como elas agem, como que elas compram, como que elas consomem dentro da cidade. Isso muda também o comportamento delas dentro da cidade. Opa, tá tranquilo. Para isso, eu chamei o Alan Reinaldin, seja bem-vindo. Alan, se apresente, fale um pouco sobre você, conte um pouco como que é essa questão do e-commerce. Américo, primeiro agradecer aí pela oportunidade de poder trocar essa ideia com você, né? Agradecer também a quem estiver assistindo esse podcast, que eu tenho certeza que vão surgir vários insights aqui de todas essas conversas que acontecem aqui no Smart City Expo. E esse evento é para isso, né, América? Para promover a economia criativa, para promover inovação, para promover a cidade inteligente, para promover network. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando também um pouco de experiência e conhecimento nesse podcast com você, Américo, que a gente já se conhece. Nos conhecemos, inclusive, em virtude do ecossistema, né? Nos Sim. conhecemos por conta do ecossistema. Então, isso só demonstra que efetivamente, né, quem sabe aproveitar de forma positiva consegue colher frutos do ecossistema. Então, fica essa provocação para você, né, que às vezes não explora tanto esse poder do ecossistema, fica essa provocação para você explorar bastante. E a minha pauta hoje é muito direcionada para o contexto do e-commerce, Américo. Então, quero que você me faça perguntas poderosas aí para a gente falar sobre tudo, abrir a caixa preta, trazer informações que às vezes pode mudar a vida das pessoas que estão assistindo ali, que às vezes acham que o e-commerce não é para elas. E então, fico à disposição de a gente trocar essa ideia. Legal. Alan, o setor de e-commerce no Brasil ela é muito forte, mas ainda ela é muito incipiente. O que que você vê ainda de potencial de mercado no e-commerce no geral? O e-commerce no Brasil, as pessoas acham que já está saturado, né? E você, quando traça um panorama global, você começa a perceber que o e-commerce no Brasil ainda só está no começo. Existem algumas pesquisas que mostram que, do panorama global do comércio eletrônico na China, por exemplo, a gente está falando de 50% do comércio varejista já é digitalizado. Então, as empresas já vendem online. As empresas do varejo já comercializam online. 50% das empresas já fazem isso na China. Quando você vai para os Estados Unidos, China, quando eu falo, é a Ásia em toda ali, Sim, né, no continente. Quando você vai para a América do Norte, a gente já observa que o comércio varejistas já representam em torno de 30% do e-commerce. aham, E quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente está em 15% ainda. uhum, E teve uma evolução e vem tendo uma evolução ano a ano. Ano passado, a gente estava em 11%, então esse ano a gente já está em 15%, ou seja, já teve uma evolução. E há 5 anos atrás a gente estava em 7%, né? 5 a 7%. Então o e-commerce ele ainda tem uma perspectiva de crescimento enorme no Brasil. Existe uma previsão financeira de movimento no e-commerce que ultrapassa os 300 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, realmente, qualquer 0 ponto percentual que as pessoas e empresas participarem disso já é uma fatia significativa de recurso financeiro. Então, fica essa dica aí para que as pessoas levem a sério, né, o contexto do e-commerce, porque ainda é só o começo dentro do Brasil. Então, existem, né, formas de você se profissionalizar, existem plataformas diversas para que você possa aplicar essa metodologia dentro da empresa. Então, uhum. não tem o porquê das empresas não participarem do e-commerce. E independente se tem produto, se não tem,
existem diversas modalidades, né? E a gente vai falar sobre isso aqui Muito também. bem, show de bola. Mas antes de falar do empreendedor do e-commerce, né, eu queria que você falasse a- do comportamento do consumidor no e-commerce. Como que hoje o brasileiro, o curitibano, as pessoas, elas estão comprando? Como que você vê esse comportamento? O comportamento do e-commerce ele é 100%, 70% via mobile first, né? Então as pessoas compram, 70% das compras que são feitas pelo e-commerce é feito pelo celular. Então as pessoas estão navegando aqui no celular e estão efetuando compras. Quando você fala de comportamento, né, é muito importante a gente olhar um pouquinho para trás e entender quais eram os riscos, né, que existiam dentro do e-commerce. Então, há 5 anos atrás, por exemplo, as pessoas tinham medo de comprar no e-commerce porque existia, e ainda existe até hoje, mas era muito mais, um risco muito maior no que diz respeito à fraude financeira. Hoje continua tendo, mas antigamente as pessoas tinham medo de comprar no e-commerce porque não sabia se aquela empresa era real, se o pagamento realmente era idôneo, né, para a empresa Uhum, que estava vendendo. Então existia muito medo e o comportamento do usuário, nesse sentido, não estava muito habituado a comprar online por conta desses riscos de negócio. Hoje já mudou bastante, então o comportamento do usuário hoje, depois da pandemia, vamos dizer assim, que as pessoas acabaram se obrigando a comprar online de alguma forma, e elas começaram a entender, né, de uma forma mais dinâmica, como que funciona realmente o processo de vendas online. Então, de 5 anos para cá, o comportamento do consumidor mudou totalmente. Hoje, a gente vê essa evolução do percentual aumentando ano a ano, a gente vê a adesão das empresas, porque eu acho que quando a gente fala consumidor, a gente está olhando aqui para a pessoa física, que somos nós, né, consumidores, mas a gente também está olhando para a pessoa jurídica, que também compra online. uhum. Então a empresa ela também é um consumidor, né? E você tem que entender essa dinâmica nesses dois contextos, tanto da pessoa física como da empresa CNPJ que também está comprando. E o comportamento, então, ele está muito mais seguro hoje, porque os meios de pagamentos evoluíram, as plataformas de e-commerce evoluíram, a gente percebe ainda um grande gargalo dentro do e-commerce, que é o frete. Então, a gente sabe que no Brasil, né, um grande desafio de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social é a questão logística. Então, esse ainda continua sendo um gargalo no frete e, por consequência, acaba tendo esse impacto negativo para o consumidor, que antigamente ele tinha que esperar 30 dias para receber o produto. Hoje ele já recebe o produto em 7 dias, em 5 dias. Hoje a gente já vê empresas adotando o modelo de Same Day Delivery, que seria entrega no mesmo dia, né? Uhum, Então existem grandes e-commerces hoje que, se você comprar até as 3 horas da tarde, você recebe o produto no mesmo dia. Então uhum. esse consumidor ele está entendendo cada vez mais de como que funciona a dinâmica e a adesão ela só vai aumentar. Então eu acho que o consumidor ele tem um entendimento hoje muito consistente de como que funciona o modelo de comércio eletrônico, Uhum. mas ainda a gente está em constante evolução e um dos grandes pontos que eu acho que vai aumentar, vai fazer com que as pessoas comprem mais online, é a gente conseguir ter um meio de envio mais competitivo, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje o maior modal de logística são os correios. E os correios acabam demorando para entregar o produto, muitas vezes Uhum. por uma questão de processo logístico mesmo. Então, a gente vê empresas competitivas, né, concorrentes aos Correios, que às vezes têm muito mais facilidade de movimentar a carga, né, e conseguem Uhum. entregar nessa estratégia de entrega no mesmo dia, como eu mencionei. Então, eu entendo que o consumidor ele começa a perceber tudo isso e ele quer também experimentar para entender na prática como é que funciona esse processo de compra. Eu acho que o consumidor ele está já bem ciente de como que funciona, mas como eu falei, existe ainda uma perspectiva de crescimento enorme. Então, o Brasil é gigante, né, em Uhum. termos geográficos. A gente estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes e estamos falando de 26 estados, sendo que a maior parte do comércio eletrônico ele está aqui na região sul e sudeste. Então, quando você começa a ver para o norte e para o nordeste a gente vê ainda pouca adesão do consumidor. Então, é um aprendizado constante, né? E eu acredito que cada vez mais a gente vai ter a adesão
desses consumidores, tanto pessoa física como pessoa jurídica, comprando online e entendendo como é que funciona essa dinâmica, Legal. até para vender depois, no futuro. Bacana, bacana. É importante a gente entender esse comportamento, uma vez que também o e-commerce ele é a porta de entrada para o empreendedorismo no século XXI, né? Em pleno 2026. E você tem uma expertise muito boa nessa questão, nessa jornada de ser vamos dizer assim, uma incubadora de novos empreendedores para o setor do e-commerce. Como que tem sido também esse perfil do novo varejista, o pequeno varejista, o pequeno empreendedor que está olhando o e-commerce como um canal, né? Como a estratégia central dentro do seu negócio. Perfeito, Américo. O que eu vejo bastante, né, do pequeno varejista é que ele muitas vezes ele começa a enxergar o e-commerce como uma estratégia comercial competitiva para o negócio dele. Porque quando você compara o e-commerce com uma loja física, você tem uma diferença gritante em termos de custos e despesas da empresa. Então, quando você olha para o e-commerce, você tem o custo de uma plataforma que você vai pagar por Uhum, mês e você tem os custos de transação. Você tem outros custos também, como uma agência de marketing, né, tráfego pago, campanha de Google, etc. Mas se você olhar na ponta do lápis, efetivamente o que gera de custo para a empresa vender online é a plataforma de e-commerce e o custo financeiro. Os demais ele tenta tocar sozinho, né? Então uhum, isso é o que eu percebo do pequeno empresário. Por outro lado, quando você olha para uma loja física, você tem um custo de aluguel, você tem que ter contrato anual, semestral, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar fiador, você tem que ter internet, você tem que ter energia elétrica. Então, quer e, dizer, o custo é muito oneroso para o empresário, né? e às vezes também é o empreendedor que já tem uma loja física e quer levar isso para o digital também, né? Para poder aumentar suas margens, né? E nesse ponto que eu ia chegar, né? Então, o que que eu percebo muito é que, às vezes, o dono da empresa, do pequeno varejista, ele quer tratar as coisas separadas, sabe, América? Então, ele quer falar de loja física como loja física e loja online como loja online. E, na verdade, hoje a gente vive na era do omnichannel, que é a era do multicanal. Então, o empresário ele não pode mais querer tratar as coisas separadas, ele tem que unificar as coisas, ele tem que integrar os sistemas, né? Então, ele tem que integrar a loja física com a loja online. Ele não Uhum, pode ter aquela estratégia de precificar produto diferente, porque o cliente está comprando na loja física e sim, na loja online é outro preço. Isso daí ele não vai conseguir prosperar, vamos dizer assim. sim. Então, é importante que um pequeno varejista entenda a importância de integrar os canais de vendas, que é o Uhum, omnichannel. Então, é integrar a loja física com a loja online, é praticar o preço da loja física no preço da loja online e usar a loja online como uma estratégia de vendas, não como um centro de custo, que é o que muitos empresários acabam fazendo, né? Eles olham o e-commerce como um centro de custo. E aí ele acaba tendo mais dificuldade de crescer, justamente porque ele vai direcionar mais energia para a loja física, que é o que ele já tem, e o e-commerce ele acha que simplesmente vai criar e vai sair vendendo do nada. E isso não acontece. uhum. Então, eu tenho percebido isso, né? Que muitas empresas querem tratar as coisas separadas. Então, a minha dica seria as empresas integrarem os canais, tratar as coisas como uma coisa só, e enxergar o e-commerce como uma ferramenta de vendas, não como um centro de custo. Então, acho que esse é Legal, o principal insight. legal. E me conta uma coisa, Alan. Dentro desse mundo do e-commerce, né, tem algumas plataformas que, é, assim, eles dominam o mercado tem várias outras, tem menores ou maiores, e de acordo com a tua capacidade de você desenvolver, ou se você não sabe nada de tecnologia, mas você pode montar sua loja online. Mas o que é interessante também dentro da questão do e-commerce, dentro dessas plataformas, é o ecossistema que ele gira em torno dela. Eu queria que você comentasse um pouco, tanto no caso da plataforma do qual você é partner, né, de ser parceiro, de como que funciona essa integração entre
primeiro, essa rede de parcerias e também a rede de soluções que estão em volta integradas a essa plataforma. O América. Então, o e-commerce ele é um contexto enorme, né? Se você for parar para analisar o ecossistema do e-commerce, ele é composto por várias soluções. A plataforma de e-commerce, ela é uma das soluções que compõem o e-commerce, né? Uhum, Eu hoje trabalho com a plataforma Nuvem Shop, que é hoje a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Já está presente em mais de 5 países e já tem uma base de clientes pagadores, assinantes, que ultrapassa 165 mil lojistas. Então, quer dizer, é hoje a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Só que ela sozinha não faz milagre, né? A gente precisa ter soluções de meios de envio, como os correios, como a Log, como a Jadlog, né? São soluções que compõem o meio de envio, que é uma outra esfera dentro do ecossistema de e-commerce. Depois nós temos soluções de meio de pagamento, que aí vem Mercado Pago, PayPal, vem o Pagar.me, né, o PagSeguro, Cielo, Redcard, enfim, não lembro agora. enfim. Mas é uma outra solução que compõe o e-commerce. E assim como esses exemplos, Uhum, existem diversos outros exemplos, né? Hoje, dentro do ecossistema da Nuvem Shop, que é o que uhum, eu posso falar bastante, dentro desse ecossistema já possuem mais de 2.000 soluções de aplicativos que resolvem as dores dos clientes, dos lojistas, no caso. Soluções como, por exemplo, né, qual é a premissa de uma plataforma de e-commerce? A premissa de uma plataforma de e-commerce é entregar uma ferramenta que tenha um layout intuitivo de você mexer, para que você mesmo possa trocar banners, organizar o layout da loja de uma forma fácil. Outra premissa é cadastrar produto. Então, a plataforma de e-commerce precisa ter uma funcionalidade de cadastro de produtos fácil e rápido, né? Porque quando a gente olha para o cadastro do produto, a gente vê uma grande dificuldade que é a descrição do produto. Então, você coloca lá essa água mineral, né? Só que você tem que fazer a descrição da água. Então, imagina você ter que ficar descrevendo o produto. É um trabalho enorme, né, para fazer. Imagina uma empresa que tem 1.000 produtos para cadastrar. Então, na hora de que chega no cadastro do produto, ela sente uma dificuldade por conta dessa descrição. Então, essa é a segunda premissa da plataforma de e-commerce, é ter um mecanismo fácil de cadastro de produtos. Depois, o terceiro é uma forma de envio integrada com as soluções de envio. E, por fim, o meio de pagamento. Então, essa é a premissa de uma uhum. plataforma de e-commerce. Fora isso, existem outras funcionalidades que o ecossistema de e-commerce vem contribuindo, como estratégias de marketing para gerar cupom, programas de afiliado, de programas de influenciadores, de UGC, estratégias para você aparecer um pop-up ali de pessoas que estão comprando, que vai ajudar na intuitividade de compra, que vai Análise de dados, e análise aí de vai. dados, consolidação de indicadores. Então, é um universo gigantesco que se a gente for ficar falando de tudo E aqui, ficaria a gente horas. ficaria horas, né? Então, Aham, o mais interessante é que é isso, é que hoje as plataformas elas são bastante intuitivas e uhum. tem passo a passo para tudo. Então, o dono da empresa que quer começar nesse mercado, ele não tem mais desculpa para não fazer, porque antigamente você tinha que contratar uma agência, né? Eu sou uma agência, mas ele não precisa mais de mim para fazer o trabalho. Ele vai precisar de mim para fazer a performance do trabalho dele funcionar. Sim, Mas ele não precisa do Alan para criar uma loja online mais. sim. Né? Ele pode contratar sim eu para que crie de uma forma Uhum. profissional, mas se ele tem um orçamento enxuto, ele pode começar Ele mesmo ele fazendo. mesmo fazendo, sem gastar nada. Uhum. Então, o e-commerce ele te permite isso, né? Você ter esses tutoriais, você tem passo a passo para tudo, buscar ferramentas que já estejam integradas com Uhum. soluções para que facilite a vida do pequeno empresário. Beleza. Alan, para fechar assim, você tem desenvolvido, você é residente do Peão Hub, né? Atuando lá junto com o ecossistema do Vale do Peão, um membro sempre participativo, e você tem desenvolvido junto com a agência vários workshops sobre como montar lojas online, tem feito aí um grupo bem bacana de novos empreendedores. Como que tem sido essa jornada para você? Já fazem 3 anos que eu tenho feito esse workshop junto com o Vale do Pinhão. A gente tem tido um sucesso enorme também de pessoas que falam muito bem, né, do workshop Uhum, e a gente ensina tudo mesmo ao empresário. Nesse ano agora,
A gente vai abrir duas turmas, né? Já abrimos a primeira no primeiro semestre do ano. Uhum, Semana que vem tem a última aula, inclusive. E uhum, vamos ter a segunda turma no segundo semestre. Nessa primeira turma, a gente conseguiu ter um impacto positivo de turmas anteriores e a própria prefeitura viu esse impacto positivo que a gente gerou na sociedade como um todo e conseguiu nos impulsionar para isso uhum. acontecer de forma mais, para impactar mais pessoas. Então, nesse primeiro semestre, a gente conseguiu ter 326 pessoas que se inscreveram no workshop. Uhum, Esse workshop ele acontece com 6 encontros de 3 horas cada um. Então, uhum, totaliza 18 horas de curso gratuito. E eu ensino a pessoa a criar uma loja do zero, uhum, absolutamente do zero. Claro, eu não vou fazer o trabalho para ela, né? Mas uhum, ela pode assistir. Então, todas essas aulas que nós fizemos agora nesse ano já estão disponíveis no YouTube do Vale do Pinhão. Então, uhum, quem estiver assistindo aqui e quiser conhecer um pouquinho mais como é que funciona esse workshop, já está disponível lá, já tem 5 aulas disponíveis e uhum, semana que vem nós faremos a última aula. Então, qualquer pessoa pode entrar e assistir, são 3 horas de aula uhum, prática, não é aula teórica não, América, é aula prática, é mostrando a tela do computador e acessando o computador, às vezes, do uhum, participante, do aluno, porque às vezes o aluno ele não tem a mesma facilidade que nós temos, né, de mexer com a internet hoje. uhum. Então, para ajudar ainda mais a pessoa que está participando, muitas vezes eu acabo entrando no computador desse aluno pelo AnyDesk, que é um software de acesso remoto, Uhum. e eu ajudo ele a configurar as coisas técnicas que ele não consegue E o fazer. pessoal vai aprendendo com na prática, você tá atendendo aquela pessoa, os outros já entendem como que faz e aí tira as suas dúvidas, né? Seria um Uhum. tutorial, né, É, que a gente está criando, é um passo a é. passo gravado que a pessoa pode assistir essas aulas e ir Uhum. replicando no computador dela. Legal. Então é um workshop que eu me divirto muito fazendo, faço novos amigos, conheço Aham. novas pessoas e eu adoro fazer esse workshop, porque Uhum. faz parte da minha missão de vida Uhum. como profissional, né? Eu tenho uma missão muito clara na minha vida que é contribuir na formação de líderes. Uhum. Então eu faço isso com muita satisfação e eu agradeço ao Pinhão Uhum. Hub, ao Vale do Pinhão, por me incentivar e Uhum. permitir que eu utilize desse ecossistema do Vale do Pinhão para promover essa Uhum. iniciativa junto ao ecossistema. E eu também agradeço aos alunos, né, que ficam aguentando eu falar 3 horas, que eu sei que não é É fácil, né, ficar loucura. aguentando 3 horas de aula, mas é uma retenção bem relevante das aulas. Uhum. E eu, com isso, eu consigo perceber que as pessoas estão gostando, estão engajando no curso. A gente tem um grupo do WhatsApp também que tira dúvidas depois. Então é um workshop assim que eu estou me divertindo bastante e eu pretendo fazer isso mais vezes durante o ano. Hoje a gente tem 2 turmas por ano, mas pretendo fazer 4 turmas por ano, sendo uma por trimestre. Legal. Alan, parabéns aí. É, fruto e membro do ecossistema. É um caso real aí de como que está replicando o empreendedorismo para as pessoas. A gente, quando fala de cidades inteligentes, a gente não está falando só de inovação tecnológica, mas também de através da nosso ecossistema, dos nossos atores, desenvolver novos empreendedores que acabam com esse negócio trazendo desenvolvimento econômico, né? As pessoas acabam se prosperando, né? Eh, Poderia ficar horas aqui contando casos de novos lojistas e-commerce que tinha uma renda, começou uma nova loja e hoje tem aí um excelente faturamento e esse dinheiro está vindo aqui para Curitiba. Alan, muito obrigado pela tua presença. Fica aí à disposição para você falar como que o pessoal te acha, tá? Para poder aí dar continuidade nas atividades. Boa, Américo. Eu escutei uma frase ontem que falaram aqui no palco principal, na Aham, hora da premiação, que ele falou que cidade inteligente é feito de pessoas inteligentes. Então, aham, se não existem pessoas inteligentes, não existe uma cidade inteligente. aham, E isso, assim, eu acho que é uma frase, né, perfeita aqui para a gente concluir o uhum, nosso podcast. Eu fico à disposição aí de todos que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Meu Instagram é Rei Consultoria.
Então, quem quiser me seguir aí no Instagram, segue nós aí. A gente tá com uma meta de bater 1.000 seguidores lá para Uhum. começar a fazer lives também ao vivo, que o Instagram mudou essa regra. Então, fica o convite para as pessoas seguirem o Rei Consultoria. O meu perfil pessoal é Alan Rei de Vendas Online e o nome da empresa é Reinaldin Consultoria. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade, Américo, de trocar essa ideia com você. Acho que essas conversas elas são produtivas, né, para que a gente consiga gerar esse impacto positivo na sociedade. E foi muito Cê- gratificante participar dessa conversa contigo. Show de bola. Teremos outras oportunidades lá no Peão Hub de. O Alan vai aparecer muito no YouTube lá do Vale do Peão. Tá gravado lá, já tem 5 vídeos lá, deu falando, já tem só esse ano, né? Aham, Fora os anos os anteriores que lugares. também estão lá. Então eu convido todos a seguirem também o canal do YouTube do Vale do Pinhão, Aham, que tem muito conteúdo bacana lá, inclusive esse podcast também, acho que é sim, vai ser, transmitido lá, né? vai ser lá. E as pessoas têm que participar também do processo aqui de inovação, sabe, Américo? Eu acho que Exatamente. esse é um ponto importante que eu vejo que as pessoas exploram um pouco. As pessoas falam assim, pô, Alan, você se destaca. Não é que eu me destaco, é que eu uso o que está disponível. É diferente, né? E isso está disponível para todo mundo. Tem que usar, Então tem as que usar. pessoas, elas precisam usar mais. Eu É, acho que as pessoas usam pouco os recursos que têm tem um disponíveis. enorme potencial de ser utilizado Então, pô, pelas tem o Vale pessoas. do Pinhão que é gratuito, né? As pessoas podem ir lá, tem evento gratuito lá que acontece Toda toda semana lá, semana né? Tem toda e as coisa. pessoas não vão, sabe? Tem Então, que ir, né? e Beleza. eu tô lá, né? Eu tô Tá lá dentro feita. do Vale do Pinhão todo dia, Então, entendeu? tá feita essa provocação para quem está assistindo de usar mais o nosso ecossistema. Alan, Exato. muito obrigado pela tua presença e Obrigado. até a próxima, Valeu, valeu? obrigado, Américo. Obrigado você que assistiu aí. A gente se encontra por aí. Até mais, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.